Graças a Deus. Pode se sentar, por favor. As crianças, agora nós vamos orar pelos filhos aí, ó. Temos aí crianças para ir para a sala? Temos. Então feche os seus olhos aí, vamos orar pelos nossos filhos. Senhor, nós agradecemos pelas crianças, pedimos que o Senhor abençoe suas vidas agora. Eles vão receber uma palavra do Senhor, assim como nós, na linguagem que eles podem compreender, que eles sejam abençoados por Ti nesse momento, em nome de Jesus, amém. Por favor, pegue a sua Bíblia e abre aí comigo. Livro de Mateus, capítulo 28, a partir do verso 1. Mesmo assentados, vamos ler com reverência. Mateus 28, nós vamos ler do verso 21, do verso 1 até o verso 10. Está escrito assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós cremos na Tua Palavra e precisamos da Tua Palavra nessa noite. Fala conosco, Deus, transforma a nossa vida. Nós nos colocamos diante de Ti para refletir sobre esse momento tão especial na vida dos cristãos, que é a gente se lembrar que o Senhor não ficou na morte, que o Senhor ressuscitou. Eu peço, Deus, que esse tema que nós vamos conversar sobre ele agora possa ser esclarecido ao nosso coração por meio do Espírito do Senhor, e a gente possa sair daqui com a convicção que a Tua Palavra nos dá, no nome de Jesus, amém. Pois é, irmão, você acha difícil crer na morte de Jesus? Ninguém duvida da morte de Jesus, não é? A morte de Jesus é um fato histórico, ela é relatada amplamente. Ninguém duvida que houve um homem que veio a essa terra, que esteve aqui, chamado Jesus de Nazaré. Ele realmente esteve aqui. O problema não costuma ser quanto à sua morte. Quando se diz que Jesus morreu crucificado, havia essa morte por crucificação, e tudo que se diz a respeito dos flagelos que ele sofreu, um historiador poderia dizer: é plausível que alguém tenha sofrido essas coisas nas mãos do Império Romano, da época. A questão da morte de Jesus não é complicada para ninguém. Mas e a ressurreição? Você crê na ressurreição de Jesus? Antes de pensar e dizer: sim, eu creio, claro, eu sou um cristão, eu creio na ressurreição, eu queria que você pensasse sobre as implicações disso não ser verdade. E se Jesus não ressuscitou? Mas e se Jesus não tivesse ressuscitado? Porque o apóstolo Paulo parou para pensar sobre isso, e ele conversou com os coríntios a respeito desse assunto. E ele disse, isso está registrado lá em 1 Coríntios
capítulo 15, a partir do verso 12, ele reflete lá com os irmãos, porque tinha um boato lá de que não havia ressurreição. Alguns estavam pregando que não havia ressurreição de espécie alguma. Qualquer um prega isso, não é? Já viu alguém voltar dos mortos? Então isso estava correndo lá. E aí ele diz para eles assim: ora, se a corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a quem Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Chegar para uma igreja, um grupo que se reúne em nome de Jesus e que agora estava dizendo que Jesus não ressuscitou. É mesmo, né? Faz sentido. Pois é, claro. É mesmo. Pensar bem, né? Pensar bem, Jesus não ressuscitou, né? Ele diz: gente, se Jesus não ressuscitou, a fé de vocês é vã, é inútil. E a pregação é inútil. E a esperança de vocês, a nossa esperança é vazia. E nós estamos dando um testemunho falso, nós somos mentirosos. É um falso testemunho. E outra, os pecados que nós afirmamos ter sido perdoados através da expiação de Cristo, porque Ele nos substituiu no sacrifício, os nossos pecados eles não foram perdoados. E os que morreram nessa esperança, coitado dos camaradas, pereceram, serviu para nada. Para que eles foram crentes? Para que eles creram nisso? Perderam tempo. E outra, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Porque vou te falar uma coisa: para que ser cristão? Ser um cristão sem o que representa para nós ser, né? Porque nós falamos de vida eterna. Ser um cristão somente para viver esses dias aqui, vou te falar, é uma infelicidade, uma perda de tempo. O que é que você está fazendo aqui? Agora, se você ouve essas palavras e fica aí endurecido, pois né? Esse povo que não crê na ressurreição, olha, eu não seria tão apressado assim em ficar aí censurando alguém que não crê na ressurreição. Não seja tão rápido assim para criticar. Nós vimos que se não houve ressurreição, então todos os argumentos do cristianismo caem por terra. Então, se de fato Cristo não ressuscitou, que é o questionamento que o apóstolo Paulo levanta aqui, claro que ele não levanta no sentido de será, mas ele até um pouco que ironiza com: vocês são doidos aí, vocês estão incoerentes com o que vocês dizem, Cristo não ressuscitou. Quem está falando esse negócio no meio de vocês? Porque se Cristo não ressuscitou, todos os argumentos do cristianismo caem por terra. Então alguém que não crê na ressurreição, ele pode até não te falar, mas assim, o raciocínio dele não é um raciocínio ruim. Ele não crê na ressurreição. Então tudo aquilo que a gente faz, poderíamos fazer sem Cristo, até deveríamos, estamos perdendo tempo. Nós não ignoramos isso. O apóstolo Paulo não ignorou o debate, esse debate. E nós precisamos considerar ainda um fato muito importante a respeito da ressurreição. Por que é que os apóstolos pregaram a ressurreição? É uma boa pergunta também para quem não crê na ressurreição de Cristo. Por que é que os apóstolos pregaram? Começa a resolver-se a dúvida aí. Vamos pensar um pouco mais, não apenas vamos parar de pensar aqui, ninguém ressuscita, pronto, vamos seguir com a vida. Não, vamos pensar um pouco mais. Os
apóstolos pregaram a ressurreição. Mas eu digo para você não ser muito apressado ao criticar alguém que não crê assim imediatamente na ressurreição, porque os primeiros seguidores de Jesus também não acharam que ele tinha ressuscitado, assim, pelo menos não tão rapidamente. Quando eles, veja, Jesus ressuscitou, você deve conhecer a história, você sabe que eu li só um trecho aqui, há vários textos falando sobre como foi a ressurreição, e vocês sabem, por exemplo, por esse texto que nós lemos aqui, as mulheres foram ao túmulo não para ver que Jesus ressuscitara, elas foram levar perfume para um morto. Era o que estava na mente dela, elas não foram procurar Jesus vivo, eles foram procurar Jesus morto. Maria Madalena, quando viu o túmulo vazio, isso está registrado em João capítulo 20, 13 a 15, ela pensou que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Roubaram o corpo do meu Senhor. Ela não pensou, não está vazio, ressuscitou, como ele havia dito. Não, ela falou, só podem ter roubado. Quem que roubou o corpo do meu Senhor? Os discípulos que ouviram sobre Jesus ter ressuscitado, quando as mulheres chegaram contando, quando eles ouviram, eles pensaram que elas estivessem delirando. Está lá em Lucas 24, nossa, está delirando. É muita emoção, né? Porque também, né? Acabamos de passar por a morte de Jesus, foi pesado, coitadas, né? Estão delirando. Os discípulos no caminho de Emaús, estavam lá os discípulos seguindo no caminho de Emaús, o Senhor Jesus se aproxima deles, vai conversando com eles, olha que eles não percebem nada, ficam lá conversando com ele, eles não acreditavam. Quando Jesus se revela a eles no partir do pão, e eles, é o Mestre, é o Messias, é Jesus, e ele desaparece dali, eles voltam para contar para os outros que fizeram o quê? Acreditaram? Não, eles não acreditaram nos discípulos. Marcos 16, 13 fala disso. Pedro disse que Jesus tinha aparecido para ele, para os outros discípulos, e os discípulos o que fizeram? Não acreditaram. Aí Jesus vem e aparece aos 10. Tinham sobrado 11, lembra? Porque o 12º Judas tinha se matado. Ele apareceu a 10, exceto para Tomé. Os 10 viram Jesus. Quando eles viram Jesus, eles pensaram que era um fantasma. Eles não pensaram que era Jesus ressuscitado. Eles falaram, pode até ser Jesus, mas isso aí não é gente não. Ai, que medo, né? É um fantasma. Jesus fala, calma, sou eu, tem alguma coisa para comer? Daí, deram um peixe, está comendo, hein? É de verdade, né? E os 10 então disseram, pois é, ressuscitou. Aí chega Tomé, e eles disseram, Tomé, você não estava aqui, rapaz, mas é verdade. Todos nós, 10, vimos, é ele ressuscitou sim. Gente, não sei o que vocês devem estar armando alguma aí, né? Vocês estão de zoeira comigo, né? Porque se eu não colocar, se eu não colocar a mão, um dedinho lá, assim, no lado onde furou a lança, se eu não tocar nele, não vem com conversa fiada não, vocês devem estar arrumando alguma aí. Quando Jesus vem e se apresenta a ele, ele assusta, né? Jesus fala, não, vem cá, pode pôr a mão. Põe a mão. Não, põe a mão, rapaz. Agora que você viu, você crê? Então, não vamos criticar assim tão rapidamente alguém que não crê na ressurreição. Vamos pensar um pouco mais a respeito da ressurreição. E vamos pensar e ter em mente assim que, a despeito de tudo, toda a improbabilidade, os apóstolos pregaram a ressurreição. Os discípulos eles não foram convencidos por uma teoria, eles foram confrontados com uma realidade. Jesus Cristo de fato ressuscitou e Ele está vivo, eles estiveram com Ele. E o apóstolo Paulo, que é aquele que se tornou apóstolo depois dos primeiros, ele diz lá em 1 Coríntios 15, a partir do verso 3, antes de tudo vos entreguei, o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Note aqui ele dizendo segundo as Escrituras. Havia um testemunho anterior dizendo que ele haveria de morrer, e um testemunho anterior dizendo que ele haveria de ressuscitar.
profecias várias a respeito da vinda de Cristo e também da sua ressurreição. O Salmo 16:10 fala da sua ressurreição. Veja que eu não vou me ater aqui aos argumentos proféticos, eu não vou ficar aqui dizendo o que foi falado lá no Gênesis, o que foi falado ao longo dos anos, o que os profetas disseram, milhares de anos, vários profetas disseram dos detalhes a respeito da vinda de Jesus e também da sua ressurreição. Eu não vou ter que pular esses argumentos, porque nosso tempo não é suficiente para isso. Mas continuando o texto aqui, em que o apóstolo fala que segundo as Escrituras, ele continua dizendo: e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. O apóstolo Paulo diz assim: olha, gente, vocês esqueceram de todo o testemunho da Escritura, e vocês esqueceram do testemunho dos irmãos que estão vivos aí até hoje. Mais de 500 viram ele, estão por aí ainda. Olha, os discípulos todos o viram, estiveram com ele ressuscitado. E por fim eu. E você se lembra como é que foi que Paulo se encontrou com o Senhor Jesus? Ele é o jovem Saulo, que nós lemos aqui na morte de Estevão, que depositaram ali aos pés dele as vestes. E aí ele, que era alguém que vivia para matar cristãos, vivia para destruir essa fé cristã, ele está no caminho e de repente ele ouve: Saulo, Saulo, né? Ele vê uma luz tremenda, mais forte do que o sol ao meio-dia, e ele cai e ele ouve a voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Não, isso é contra as regras, você está morto, é contra as regras, os seus discípulos são os mentirosos, eu estou perseguindo eles são os safados, estão aí mentindo, enganando o povo. Que isso? É contra, não é possível, tudo é contra as regras. Porque que tem uma luz mais forte do que o meio-dia? Todo mundo sabe que o sol é a luz mais forte ao meio-dia, e agora vem o Senhor aqui quebrar tudo, estraga tudo, porque, onde está? O Senhor está infringindo as regras. Sabe, irmão, eu estou aqui meio que sendo um pouco irônico, porque você está diante de Jesus ressuscitado, é um negócio tremendo demais. E Jesus disse para ele: Saulo, duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Recalcitrar, né, é se endurecer. Contra os aguilhões é um instrumento que se usava para tocar animal, tipo um espeto, para tocar um gado. E era um ditado da época: não se pode recalcitrar contra os aguilhões, né? Ou seja, o governo fez isso, baixou a lei, não se pode recalcitrar contra os aguilhões. Se tocou o boi vai andar. E Jesus disse para ele: rapaz, você não dá para você ficar na posição em que você está. Como é que você resiste a mim? Eu sou Jesus a quem você persegue. Você não persegue os meus discípulos, persegue a mim. Então, já que o negócio é assim, cai para dentro. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que acontece quando alguém está diante da realidade inquestionável da ressurreição? E eu insisto que é uma realidade inquestionável, ainda que alguém a possa questionar. Diante da realidade de Jesus ressuscitado, tudo muda. Uma vez Jesus disse, está registrado em Mateus 10, 28, não temais os que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Irmão, quem crê em Jesus perde totalmente o temor de homens. Perde totalmente o temor de homens. Você vai ver isso na vida dos discípulos. Romanos 14, 9
diz assim: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Irmão, quem crê na ressurreição tem consciência plena do senhorio de Cristo. Veja, então, ao se encontrar com Jesus, ter plena consciência de que ele venceu a morte, ele está ressurreto, perde-se totalmente o temor de homens, porque Jesus falou assim: olha, tem gente que é capaz até de matar o corpo, é verdade, mas não é esse que você deve temer. Você deve temer aquele que é capaz de matar o corpo e lançar a alma no inferno. E aí soma-se ao argumento de que foi precisamente para esse fim que Jesus morreu, para ser Senhor tanto de vivos como de mortos. Ou seja, ele de fato tem o controle, o senhorio da morte e da vida, e ele provou isso por meio da ressurreição. Então, a convicção da ressurreição gera discípulos imparáveis. Ninguém pode parar mais os discípulos. Não é porque eles criaram uma ideologia, um sistema religioso muito bacana. Falei, gente, que beleza, né? Vamos chamar de cristianismo. Olha, vai ser muito bacana. Que tal? Uma grande empresa, hein? Vamos montar o cristianismo para a gente, nós vamos ficar ricos. Não foi isso que aconteceu com ele. As pessoas que não creem na ressurreição deviam se perguntar, porque não creem e às vezes fazem afirmações tolas, quando afirmam que, na verdade, o que aconteceu foi que aqueles homens resolveram criar um sistema religioso novo, que eles eram os revolucionários e tal, quiseram criar um sistema religioso. É mesmo? Se Cristo não ressuscitou, por que eles preferiram morrer do que deixar de anunciar a ressurreição de Jesus? Por quê? Eles não montaram um negócio, irmãos. Você acha que eles não tinham medo de morrer assim, no sentido de que, a gente vamos nos explodir e matar todo mundo? Não, eles não matavam por Cristo, eles morriam por Cristo, é muito diferente. Eles fugiam quando possível, eles evitavam, eles não davam a procura disso não, mas isso quando acontecia, se eles eram colocados à prova, no sentido, olha, vocês ainda têm a oportunidade de negar Cristo, e então manter as suas vidas, eles disseram, tá aí uma coisa que a gente não vai fazer, porque nós não temos temor apenas daqueles que podem matar o corpo, nós tememos especialmente aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno, e ele é Senhor de vivos e de mortos, e ele é Senhor nosso aqui hoje vivos, e será nosso Senhor também, se vocês cumprirem a promessa e nos matarem, e de fato cumpriram, né? Nenhuma ameaça mais era grande o suficiente diante da ressurreição de Cristo. E aí, nós temos muitas informações, às vezes desencontradas, sobre como morreram os discípulos, mas nenhuma história é boa. Diz que um morreu assim, o outro morreu assim, o outro diz, não foi bem assim, foi assim, assado. E, por exemplo, Pedro, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. André, segundo a tradição, também foi martirizado, morto na Grécia. Tiago, filho de Zebedeu, foi morto por Herodes. Isso está registrado na Bíblia, em Atos 12, 2, foi o primeiro dos apóstolos a ser morto. João, irmão de Tiago, foi lançado vivo num tacho de óleo fervente, mas ele não morreu naquilo ali, houve um milagre, ele não morreu, mas depois foi exilado na ilha de Patmos. Todo mundo conhece a história. João, que era o mais jovem dos discípulos, acabou morrendo, sendo o último a morrer, morreu de morte natural. Também isso diz a tradição. Filipe, crucificado ou torturado até a morte em algum lugar da Ásia Menor. Bartolomeu foi posto vivo num saco e lançado no mar. Tomé, segundo a tradição, também trabalhou na Índia, foi martirizado e morto. Mateus morreu de morte natural na Etiópia, mas também há umas outras histórias que ele teria sido assassinado por um rei local, decapitado, diz que foi afogado, o outro diz que foi queimado, mas não ficou vivo não. Tiago, filho de Alfeu, livro do seu tempo, relata que ele foi apedrejado pelos judeus em Jerusalém. Tadeu teria sido martirizado em Beirute, a atual capital do Líbano. Simão, o Zelote, trabalhou no norte da África, sofreu martírio na Palestina durante o reinado de Domiciano, perseguidor de cristãos. E Paulo, esse nascido fora do tempo, foi decapitado próximo a Roma. Por que não está tudo na Bíblia? Alguém pode dizer, podia, Deus podia ter dado essa canja para a gente, ter registrado tudo na Bíblia, igual registrou a morte de Tiago, mostrou a morte de Estevão, de outros por causa de Cristo, Aí a gente fala assim, não, inclusive está na Bíblia. Meus irmãos, os apóstolos não são as estrelas,
A morte que está em foco aqui não é a morte dos apóstolos, é a morte de Cristo. E saber do martírio dos cristãos, por mais que alguém possa refutar todas essas, não, todos eles morreram de morte natural. Quem vai negar, e aí a história também não nega, o martírio pelo qual os cristãos têm passado desde o primeiro século? Todos morrendo. Por quê? Porque não aceitaram negar a Cristo. E ainda hoje têm sido mortos. 1 em cada 7 cristãos no mundo hoje passa por perseguição severa. São pessoas com morte iminente se eles forem descobertos como cristãos. Aí tem Coreia do Norte, temos China, temos Afeganistão, temos tantos países aí onde ser um cristão é sentença de morte. Isso não é novidade, porque Jesus disse no sermão profético de Mateus 24: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E é isso que nós vemos até os dias de hoje. Mas a convicção da ressurreição gera esses discípulos imparáveis. Eu pergunto de novo: você crê na ressurreição? E falando de ressurreição, a gente parece que a ênfase está na ressurreição, mas a ressurreição pressupõe morte. Eu só posso falar de ressurreição porque houve morte, e nós já falamos muito da morte nesse final de semana. Na sexta-feira e também hoje pela manhã nós falamos sobre as 7 palavras de Cristo na cruz. A primeira palavra falava de perdão: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A segunda falava de vida eterna, quando ele vira para aquele ladrão arrependido ao seu lado, diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Fala de expiação, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento os nossos pecados estavam sobre ele assumiu a nossa culpa para que nós pudéssemos ser perdoados. Fala de humanidade, quando ele diz: tenho sede, e nós nos identificamos com ele e ele conosco no sofrimento. Nós temos ali a palavra de salvação completa, garantida, quando ele diz: está consumado. Ou seja, eu é que consumo todas as coisas. Não é só o consumar aquela sequência ali da via sacra ou da morte e tudo, mas a consumação de todas as coisas que está na sua mão, pois ele é o Cordeiro que foi morto antes que houvesse mundo, assim diz a Escritura. Ou seja, no plano, no projeto, no decreto de Deus, Jesus Cristo já havia morrido. E por fim, aquela palavra de entrega total: Pai, entrega o meu espírito. O Evangelho é isso. O Evangelho é a cruz que mostra o sacrifício, é a ressurreição que prova que o sacrifício foi aceito. E se o sacrifício foi aceito, irmãos, nós também ressuscitaremos. Nós também ressuscitaremos. É por isso que nós não somos apegados a essa vida. Não somos os mais infelizes de todos os homens, apegados somente a esse momento de vida. 1 Coríntios 15, 20 em diante diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Isso é o apóstolo Paulo falando para aqueles mesmos irmãos coríntios, falando: olha, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Primícia é o quê? Vai ter uma colheita, os primeiros frutos são as primícias. Você vai lá e colhe algo de especial, algo que está lá, os frutos mais bonitos. Jesus, ele é o primeiro fruto, é a primícia, mas há uma grande lavoura para ser colhida. Sendo ele as primícias dos que dormem, ou seja, dos que morrem, visto que a morte veio por um homem, Adão, não é? Também por um homem, Jesus, veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Romanos 6, a partir do verso 5 diz: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Irmãos, nós estávamos unidos com ele naquela cruz. Por isso que a Escritura diz que nós somos o corpo de Cristo. Nós nos unimos a ele naquela cruz. Então, o perdão aconteceu, a vida eterna está acessível, a expiação está completa, a humanidade
e será restaurada, a salvação completa está garantida, e a entrega total faz de nós homens e mulheres a imagem e semelhança de Deus outra vez, mais e mais, por meio da santificação do Espírito. A cada dia esse Espírito que habita em nós, os que cremos, nos torna mais parecidos com Cristo. Portanto, ainda, irmãos, a nossa fé não é vã, mas ela é de muito proveito. A nossa pregação não é inútil, mas ela é uma pregação salvadora. A nossa esperança não é vazia, mas ela é plena. O nosso testemunho é verdadeiro e transformador de vidas. Os nossos pecados são perdoados, e os que morreram esperando em Cristo venceram, e nós somos os mais felizes de todos os homens. Essa que é a verdade. Para concluir, a Páscoa, hoje dizendo, domingo de Páscoa, né? Páscoa era um rito do Antigo Testamento, significa passar de largo, ou seja, passar por cima, passar longe. Foi aquele momento em que Deus finalmente estava tirando o seu povo do Egito, resgatando da escravidão, e ele disse, olha, vocês vão, e aí deu uma série de estipulações para eles, como seria comida a Páscoa. O cordeiro tem que ser assim, vocês vão passar o sangue na verga da porta, vai comer as ervas amargas, o pão é pão asmo, e tal, etc. Vários detalhes. A Páscoa, irmãos, é esse rito antigo. Proteção significava proteção contra o anjo da morte, porque o anjo da morte passou e matou todos os primogênitos dos egípcios, e sobre todas as casas onde estava o sangue, no portal, nos umbrais da porta, o anjo passou de largo, passagem, Páscoa. Isso tudo, esse grande evento que foi comemorado, que foi celebrado, é celebrado até hoje pelos judeus, ele era só uma figura, uma sombra, sabe, uma sombra. Aqui, se eu colocasse aqui minha mão, tivesse uma luz projetada aqui, daria para ver a sombra da minha mão. Eu estou vendo, talvez você não está vendo, mas ali, ó, pela sombra, você sabe que existe uma mão. A Páscoa era uma sombra de Cristo na cruz, do sacrifício de Cristo na cruz. A Páscoa, então, irmão, ela é um evento do Antigo Testamento. A morte do Senhor, com a vitória completa, é que é a Páscoa. Então Jesus é que é o verdadeiro Cordeiro Pascal. Na semana passada começamos a pregar aqui o Evangelho de João. Na semana que vem a gente retoma, vamos pregar o Evangelho de João todinho. E na semana passada nós lembrávamos o que João dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Cordeiro? O Cordeiro Pascal, o Cordeiro que sacrificado no lugar dos outros, cujo sangue protegia contra a morte. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então não existe Páscoa hoje para nós, entendendo o que é a substância da Páscoa, o que é o concreto da Páscoa. Não existe Páscoa sem cruz. Então presta muita atenção no que eu vou dizer aqui. A Páscoa foi substituída pela ceia do Senhor, que nós comemoramos todos os meses aqui na igreja. E nem quer dizer que tem que ser uma vez por mês, nós podemos celebrar várias vezes. Às vezes a gente celebra mais de uma vez. Hoje de manhã tornamos a celebrar, já tínhamos celebrado semana passada, mas foi substituído. É só lembrar de Jesus dizendo, ao comer a Páscoa com os discípulos, ele institui a ceia. 1 Coríntios 11, 26 diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E você entendeu que nós não celebramos a Páscoa assim? Mas a gente, então, agora bugou a minha cabeça, né? Como diz o jovenzinho aí, né? Bugou agora. E aí? Então não tem Páscoa? Irmão, presta atenção, Jesus é a nossa Páscoa. A celebração antiga da Páscoa era uma sombra do que foi o concreto da Páscoa, que foi Jesus Cristo crucificado por nós, morto e ressuscitado. O que a gente chama de Páscoa, a gente celebra que Jesus Cristo ressuscitou na Páscoa, porque tem toda a identificação. Se eu estivesse pregando outro texto, hoje eu estaria mostrando a identificação de Jesus com o Cordeiro Pascal. Eu mostraria para vocês como que Jesus é o Cordeiro Pascal. Eu estou citando para você. Mas a Páscoa, tudo aquilo era ensaio para a Páscoa, com o Cordeiro Pascal, Jesus. Então não batemos cordeiro. Você que diz que celebra a Páscoa, você já fez cordeiro na sua casa? Já comeu ervas amargas? Já fez todo aquele ritual da Páscoa? Não.
quando a gente fala de Páscoa, é só uma celebração, que não é a Páscoa do Antigo Testamento. Você entendeu isso? Então, mas fala só para mim assim, pastor, pode comemorar a Páscoa? Só estou dizendo que não é a mesma coisa do Antigo Testamento, que quando a gente fala que está celebrando a Páscoa, nós não estamos de fato celebrando a Páscoa do Antigo Testamento. A gente não repete os rituais do Antigo Testamento, tá bom? E nós entendemos a relação da Páscoa com a ressurreição de Cristo, e a ressurreição de Cristo passou a ser para nós algo muito mais especial, porque aconteceu naquele que era o dia da Páscoa. Então não é a mesma coisa, só isso que você precisa saber. Nem todos, aí se eu disse que a Páscoa foi substituída pela ceia, nem todos podem comer a Páscoa, mas não, no passado também não, comiam só aqueles que estavam dentro de casa, aqueles que pertenciam à família, portas fechadas. O estrangeiro não entraria lá. Senti um cheirinho de carne aí, está rolando um churrasquinho aí da Páscoa, deixa eu entrar. Não. Só participam da Páscoa aqueles que têm aliança com Deus. Portanto, também hoje na nossa Páscoa, que é a ceia do Senhor, só participam da ceia aqueles que têm uma aliança com Deus, que são batizados, que têm um compromisso com Jesus, porque o batismo substituiu a circuncisão. Se a ceia substituiu a Páscoa, o batismo substitui a circuncisão, que era um instrumento de identificação. O que é que identifica o judeu? A circuncisão. Desde Abraão, como é que alguém era considerado judeu? Só se fosse circuncidado. É claro que eles acharam que cortar uma carninha do prepúcio lá fazia deles um israelita, mas você ouviu Estevão dizendo aqui: seus incircuncisos de coração, porque vocês deixam circuncidar por fora, mas por dentro vocês não são verdadeiros. Então, hoje, nós quando lemos 1 Coríntios 11, 28 e 29, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Por isso que quando nós servimos a ceia, nós dizemos: se você não é batizado, não participe da ceia. Não quer dizer que a pessoa não vai passar com a bandeja e não vai oferecer para você. Se você quiser pegar, você pega. Vamos tomar da sua mão. Mas eu quero que você entenda que esse é um ritual que tem muito significado para nós. Ele remete ao sacrifício de Cristo, e a Bíblia diz que aquele que come e bebe sem discernir, come e bebe juízo para si. Você tem que entender, mas se você entender, e aí eu digo, não é? Se a gente diz que nem todos podem comer a Páscoa, eu ainda digo que todos deveriam comer a Páscoa. Porque João capítulo 6, verso 53 diz: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Nem todos podem, mas eu insisto, todos devem crer que Jesus Cristo ressuscitou. É pela fé, sim, é pela fé. Você pode dizer: tudo isso são argumentos, eu não preciso acreditar nos seus argumentos. Não precisa acreditar no sentido de que você é livre para não acreditar. Mas a realidade, meu irmão, é a seguinte. Estava conversando com minhas filhas ontem, dirigindo o carro, não lembro exatamente qual era o assunto, mas a gente fica com uns papos muito, às vezes assim. Eu disse: olha, tem uma questão com a realidade. A realidade é a seguinte: eu estou dirigindo aqui nessa estrada, está vendo aqueles postes ali? Eu posso na minha mente desconsiderar que eles existem, ter mil teorias sobre a realidade, dizer que eles não existem, mas se eu der um golpe no volante aqui, bater nesse poste, nós vamos todos morrer. Porque quando você se choca com a realidade, não importa o que você acha da realidade. E eu creio em Jesus Cristo ressuscitado como os discípulos creram. Por mais que foi difícil para eles, mas eles não puderam evitar. E assim eu tenho mais 1 milhão de motivos,
E eu estou resumindo assim, alguns poucos para trazer a você aqui hoje e dizer: eu sou um cristão e eu creio na ressurreição por causa da realidade da ressurreição. Eu creio em Jesus Cristo morto, sim, todo mundo crê, mas eu creio em Jesus Cristo ressuscitado. Eu creio no valor da entrega dele na cruz. E eu creio que ele ressuscitou para que a gente pudesse, dando uma canja para a gente, irmão, para a gente poder ter certeza de que ele tem poder sobre a morte e que ele nos ressuscitará no último dia, que nós seremos transformados, que nós não temos que viver eternamente nesse corpo aqui. Veja que a Bíblia diz que nós teremos corpos, tá? Nós não vamos ser espíritos esvoaçantes aí, sentados nas nuvens, tocando harpa, não. Nós teremos corpos, ou seja, há uma vida complexa para nós vivermos. Como a vida no mundo hoje é complexa, nós vamos simplificar tudo sentando numa nuvem, não combina com o Deus criativo que nós conhecemos. Nós vamos ter uma vida muito rica e complexa, maravilhosa. O que tem de bom lá? Além de tudo, o pecado não está presente, nem em nós. Não somente perdoados, mas transformados seremos todos. Transformados seremos todos. Essa é a nossa grande esperança. Essa é a esperança da ressurreição. É por isso que nós somos cristãos. É por isso que se precisar morrer por causa de Cristo, não é que nós não queremos, a gente não quer morrer. Não queremos morrer. Nós queremos viver. E não estamos aqui para brigar com as pessoas que não creem. Mas estamos aqui para pregar e dizer: hoje é tempo ainda de salvação. Hoje é tempo ainda de crer em Jesus Cristo. Crer no Senhor Jesus. Será salvo, tu e a tua casa. Nós cremos na ressurreição. É por isso que nós estamos aqui. Eu quero orar com você. Eu convido você a ficar de pé no seu lugar. Eu convido você a refletir se você crê mesmo na ressurreição. Porque não tem como a gente crer, a gente está diante de uma realidade e não reagir a ela. Lá na Ucrânia, citei isso essa semana também. Na Ucrânia, estava lendo uma reportagem sobre como as empresas estão reagindo à guerra na Ucrânia. E aí tinha lá uma empresa de calçados femininos. O que vocês estão fazendo agora durante a guerra? Nós pegamos todo o couro que nós tínhamos e fizemos coturnos. Por que uma empresa de calçado feminino faz coturno? Faz coturno porque sabe que está na guerra, que agora não é tempo de fazer calçado feminino, o que nós precisamos é de coturnos. Eu falei isso a primeira vez sentado com os meus irmãos lá no pequeno grupo nessa semana. Eu falei assim: vocês aqui, ó, todos nós aqui, ó, estávamos convocados, né? Fosse a guerra, fosse aqui, as bombas estivessem caindo aqui, algum de vocês tem coturno aí? Não, né? Então alguém. Um outro lá era uma lojinha de cupcakes. Tem lá um forno lá, uma padaria, mas que nunca tinha feito pão, só tinha feito cupcakes. E aí o que vocês fizeram? Nós estamos fazendo pão e distribuindo para as pessoas que estão com fome. Até quando vocês vão fazer isso? Enquanto tiver ingredientes. Até o fim da vida. Enquanto nós podemos. É isso que é você crer na ressurreição. Tem que mudar a sua vida. Se não muda a sua vida, se é só um conceito, uma ideia, você não crê na ressurreição. É só mais uma coisa que você sabe. Crer na ressurreição é uma entrega ao Senhor Jesus. Crer na ressurreição é dizer: eu não posso mais resistir. Quem és tu, Senhor? Como disse Saulo. Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. É hora de dizer a Deus: Deus, eu creio na ressurreição. Eu preciso de mudança na minha vida. Eu quero entender isso melhor. Me ajude. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor foi tão preciso. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós não cremos por ignorância, nós cremos pela fé. Mas a nossa fé não é um salto no escuro. A nossa fé, Senhor Deus, ela tem muita base. Obrigado, Senhor Deus, pelas pessoas, tantos que o Senhor levantou como profetas no passado, que descreveram a vida de Jesus com tanta precisão como eles fizeram. Ninguém no mundo jamais teve a sua vida predita como Cristo. Nenhum sistema religioso, nenhum líder religioso, ninguém é como Jesus. E todos os líderes os que já passaram, estão lá, tem o túmulo deles. Mas o túmulo do Senhor Jesus está vazio. Nós cremos nisso, pelo testemunho da Tua palavra.
Nós cremos nisso pelo testemunho dos apóstolos. Nós cremos nisso pelo testemunho da igreja ao longo dos séculos, ó Deus. E aqui estamos nós para declarar que cremos em Ti como o Cristo morto e ressuscitado, e que nós queremos, Senhor Deus, corresponder à realidade que nós cremos. Não vamos conjecturar, inventar teorias na nossa mente. Nós queremos seguir a Jesus, e se seguir a Jesus foi ir até a cruz, é para lá que nós vamos, porque não é ali que termina. Como a vida de Estevão não terminou naquelas pedradas, ele levantou os olhos aos céus e disse: eis que vejo os céus abertos. Senhor, também queremos ver os céus abertos. Obrigado pelos nossos irmãos que passaram e que contribuíram para que a fé chegasse até nós. Deus, no que depender de nós, ajuda-nos a levar essa fé aos que não a têm ainda, e dizer a eles que Jesus Cristo continua salvando e breve voltará. Obrigado, Senhor, pelo fim da seara. Eu creio, Senhor, que estamos no final dessa seara, que o Senhor recolha os últimos, ó Deus, que ainda precisam ser recolhidos antes da Tua volta. Cremos em Ti, Senhor, e agradecemos pela fé que o Senhor nos deu. Pedimos a Tua bênção sobre nós, ó Deus, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito do Senhor seja sobre todo aquele que crê em Jesus Cristo e que o confessa como Senhor e Salvador, para a glória de Deus Pai. Amém. Deus abençoe você. Deixa eu falar uma coisa especial para você. Olha, quinta-feira nós temos a nossa quinta missionária. Chegou mais uma vez a quinta missionária. Nós vamos ter aqui um missionário falando sobre o mundo muçulmano, e é uma pessoa muito especial, você não pode perder. Eu tenho certeza que você vai ser muito impactado com os testemunhos que você vai ouvir aqui, com aquilo que você vai ouvir sobre o que tem sido pregar o Evangelho a povos muçulmanos mundo afora. Deus abençoe, uma boa semana para você, no nome de Jesus.